No começo de março de 2026, Donald Trump reuniu aliados na Flórida, lançou uma coalizão militar contra os cartéis e o Brasil ficou de fora. Nos mesmos dias, o governo americano avançou nos planos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E a presença militar americana no entorno do Brasil nunca foi tão grande. O que está acontecendo? E o que isso pode significar para o Brasil? É isso que a gente vai destrinchar agora. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão e a gente está chegando nos 10 milhões e você faz parte disso, viu? Número 10. Cúpula que excluiu o Brasil. Dia 7 de março de 2026, Trump convoca uma cúpula no resort de Doral, na Flórida, e apresenta ao mundo a Coalizão das Américas contra os cartéis. Uma aliança criada com um objetivo bem específico: unir países da região para agir com força militar contra o crime organizado transnacional. E Trump não foi suave na escolha das palavras. Ele comparou essa coalizão com as grandes alianças militares que os Estados Unidos da América já lideraram em guerras. Depois deixou claro que está disposto a usar força letal contra os cartéis, incluindo a possibilidade de mísseis se os países parceiros toparem esse caminho. O secretário de Defesa Pete Hegseth foi além. Disse que os Estados Unidos estão prontos para agir sozinhos se precisar, mas que preferem ter os aliados da região junto. 12 líderes compareceram ao evento presencialmente. Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, Santiago Peña, do Paraguai. Os governantes mais alinhados com Trump estavam lá. No total, 17 países aderiram à coalizão. Brasil, México e Colômbia ficaram de fora. E isso foi lido por analistas do mundo inteiro como um recado político de peso. Os 3 maiores países da região se recusaram a entrar numa coalizão desenhada sob liderança direta de Washington, com um propósito militar explícito. O ponto central dessa reunião não foi só quem estava no palco, foi quem ficou de fora e o que isso vai custar diplomaticamente nos próximos meses. 9. Vizinhança militar. Os Estados Unidos estão mais perto do que parecem. Enquanto a cúpula acontecia na Flórida, outro movimento vinha se consolidando em silêncio: a ampliação da presença militar americana no Panamá. E isso não começou em março de 2026, é um processo que vem sendo construído há pelo menos um ano. Em abril de 2025, o secretário de Defesa Pete Hegseth foi pessoalmente ao Panamá para fechar um acordo de cooperação militar. O resultado foi significativo. Os Estados Unidos voltaram a operar em bases como Fort Sherman, Howard e Hodman, instalações que eles mesmos haviam devolvido ao Panamá nos anos 90, quando os tratados da época determinaram a saída americana do país. Agora, décadas depois, essas bases voltaram a ter presença americana. Nos meses seguintes, tropas dos Estados Unidos passaram a realizar treinamentos com mais frequência em solo panamenho. Navios de guerra ganharam mais liberdade de movimento no Caribe. E o Comando Sul, que é o setor das Forças Armadas Americanas responsável por toda a América Latina, passou a conduzir exercícios militares conjuntos numa escala maior do que em qualquer outro momento recente. Por que isso importa para o Brasil? Olha para o mapa. O Panamá fica a menos de 4.000 quilômetros da costa norte brasileira. Isso não significa ameaça direta, mas significa que a capacidade dos Estados Unidos de agir militarmente nessa região nunca foi tão grande. O que especialistas em defesa apontam é que esse reposicionamento cria uma infraestrutura que pode ser ativada e expandida muito rapidamente, dependendo do que a política americana exigir. Número 8.
Porque terrorista é muito mais do que uma palavra. Essa é a parte que parece técnica, mas é a mais importante para entender o que realmente está em jogo. Porque quando os Estados Unidos colocam uma organização na lista de grupos terroristas estrangeiros, as consequências são muito além de um rótulo. A primeira consequência é financeira. Qualquer dinheiro ou bem ligado ao grupo que esteja no sistema financeiro americano pode ser bloqueado na hora. Contas, investimentos, qualquer movimentação que passe pelo dólar. A segunda é jurídica, e essa é mais pesada. Qualquer pessoa, empresa ou instituição que fornecer algum tipo de apoio a um grupo dessa lista, mesmo que sem querer, mesmo que indiretamente, pode responder criminalmente pela lei americana. E o alcance disso não para na fronteira dos Estados Unidos. Bancos brasileiros que operam em dólar, empresas com contratos em regiões dominadas por facções, advogados, contadores, todos passam a viver numa zona de risco legal constante. A terceira consequência é política. E aqui está o ponto que mais preocupa o governo brasileiro. A designação não autoriza automaticamente uma operação militar no Brasil, mas ela cria uma base legal que os Estados Unidos já usaram como pré-condição para ações militares em outros países. Ela abre portas, legitima pressão e reduz as opções diplomáticas disponíveis. O que Brasília teme não é a declaração de guerra, é o que vem antes disso. Anos de pressão crescentes, sanções progressivas e uma erosão lenta da capacidade do Brasil de controlar o que acontece dentro do seu próprio território. Número 7, Venezuela, o ensaio geral que o Brasil não pode ignorar. Para entender por que esse debate gera tanto alarme, basta olhar por que aconteceu com a Venezuela nos últimos meses. Em novembro de 2025, os Estados Unidos classificaram oficialmente o cartel dos sóis, ligado ao regime de Maduro, como organização terrorista estrangeira. Nos meses seguintes, a pressão americana escalou de forma agressiva. Sanções expandidas, bloqueio naval no Caribe, operações contra embarcações suspeitas de tráfico. E então, em 3 de janeiro de 2026, a Delta Force capturou Nicolás Maduro em solo venezuelano e o levou para Nova York, onde ele aguarda julgamento por tráfico de drogas. A sequência foi a seguinte: classificação como terrorista, escalada de pressão, operações militares no entorno, ação direta em território soberano. E o Brasil já está cercado por uma versão menor desse mesmo movimento. O Paraguai declarou o PCC e Comando Vermelho organizações terroristas em outubro de 2025 e mobilizou o exército para a fronteira com o Brasil imediatamente depois. A Argentina fez o mesmo, classificando as duas facções como narcoterroristas. 2 vizinhos do Brasil já adotaram a lógica americana e a pressão agora aponta para Brasília. Claro que o Brasil e Venezuela são casos completamente diferentes. O Brasil tem a 10ª maior economia do mundo, relações comerciais de centenas de bilhões de dólares com os Estados Unidos e um peso geopolítico que tornaria qualquer ação direta incalculavelmente cara. Mas o precedente existe e está bem documentado. Número 6. Por que o Brasil diz não? E o que Lula está fazendo? O governo brasileiro tem uma posição firme e ela se apoia em 3 frentes ao mesmo tempo: a jurídica, a diplomática e a política. Do ponto de vista jurídico, a Lei Antiterrorismo Brasileira de 2016 foi criada com uma definição bem específica. Só enquadra como terrorismo atos motivados por razões ideológicas, políticas ou religiosas. PCC e Comando Vermelho são organizações movidas por lucro, controle de território e tráfico. Na lei brasileira, elas são crime organizado, não terrorismo. E isso não é defender facções, é uma distinção técnica com consequências práticas enormes. Do ponto de vista diplomático, Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tem trabalhado intensamente para evitar a designação americana.
O chanceler Mauro Vieira manteve contato direto com o secretário de Estado Marco Rubio numa ligação no dia 8 de março de 2026. O tema central foi exatamente esse. A posição brasileira é clara. Os Estados Unidos não precisam de autorização do Brasil para fazer a classificação, mas ela será tratada como uma violação da soberania nacional e terá consequências para a relação entre os dois países. Do ponto de vista político, o tema divide o Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou a decisão de oportunidade. Disse que abriria caminho para a cooperação de inteligência mais eficaz com os Estados Unidos. Parte da oposição federal concorda. Já o governo federal e as Forças Armadas enxergam o risco oposto, um precedente que pode servir de justificativa para interferência em território brasileiro. Um encontro entre Lula e Trump estava previsto para março, mas foi adiado por causa do conflito com o Irã. A expectativa agora é abril e esse tema, com certeza, vai estar na pauta. Se você quer fazer parte da comunidade mais curiosa do Brasil e apoiar o canal a continuar trazendo esse nível de profundidade nas informações, entra no nosso clube de membros. Planos a partir de R$ 3,99. O link está aqui embaixo. Número 5. O que Trump ganha com essa pressão? É uma pergunta legítima e a resposta não é simples, porque os objetivos de Trump aqui são vários ao mesmo tempo. O primeiro é doméstico. Trump prometeu destruir os cartéis, classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. É uma entrega concreta para a base eleitoral dele, que quer ver ação dura contra o crime organizado internacional. É também uma forma de pressionar o Congresso americano a liberar mais recursos para operações no hemisfério. O segundo é geopolítico. A América Latina tem sido palco de uma disputa silenciosa de influência entre os Estados Unidos e a China. O Brasil vem aprofundando laços com Pequim em tecnologia, infraestrutura e comércio. Para Washington, pressionar o Brasil pela agenda de segurança é também uma forma de enviar uma mensagem. Em algum momento, você vai ter que escolher um lado. O terceiro é estratégico. Ao pressionar o Brasil a adotar uma lógica americana de combate ao terrorismo, Trump estaria ampliando o alcance legal e operacional dos Estados Unidos na América do Sul, sem precisar de um conflito armado. É uma expansão de influência feita por outros meios. E há ainda uma dimensão eleitoral brasileira que não pode ser ignorada. Em outubro de 2026, o Brasil vai às urnas. A pressão de Washington sobre o governo Lula beneficia diretamente a oposição e Trump tem deixado claro que torce por esse resultado. Número 4. A bomba silenciosa. O que acontece com a economia? Se a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas for oficializada, os primeiros impactos no Brasil provavelmente não virão de tanques ou mísseis, virão de e-mails de compliance, reuniões de risco em bancos e dificuldades silenciosas para mover dinheiro em dólar. Funciona assim. Quando os Estados Unidos colocam um grupo na lista de organizações terroristas estrangeiras, qualquer banco ou empresa do mundo que opere no sistema financeiro americano precisa garantir que não tem nenhuma ligação, direta ou indireta, com aquele grupo. No Brasil, onde PCC e Comando Vermelho controlam partes significativas de bairros inteiros em dezenas de cidades, isso cria um campo minado jurídico enorme. Empresas que operam em regiões dominadas por facções passam a enfrentar perguntas muito difíceis de responder. Você tem funcionários nessa área? Você paga alguma taxa local? Você sabe quem controla os fornecedores dessa região? O próprio governo brasileiro teme o impacto de bilhões de reais no sistema financeiro. E fontes dentro do Palácio do Planalto já admitiram que o cenário está sendo estudado com precaução crescente. Especialistas divergem sobre a magnitude exata do impacto, mas em matéria de risco jurídico e segurança financeira internacional, a incerteza por si só já tem um custo alto. Ela aumenta o risco percebido do Brasil, dificulta o acesso a crédito externo e encarece o capital para empresas brasileiras que dependem do mercado americano. Número 3. Força contra força. O que os números revelam?
Vamos ser diretos aqui, porque essa comparação precisa ser feita sem rodeios. O Brasil é a maior potência militar da América do Sul, sem discussão. Em 2026, ocupa a 11ª posição no ranking global de poder militar. São cerca de 376 mil militares ativos, caças Gripen E, tecnologia sueca de última geração, em operação na Força Aérea Brasileira, submarinos de alto desempenho na Marinha, um sistema de monitoramento de fronteiras que cobre mais de 16 mil quilômetros. É um programa de submarino de propulsão nuclear em desenvolvimento que, quando concluído, vai mudar o equilíbrio do poder no Atlântico Sul. Isso é sério. Isso é real. O Brasil não é uma nação militarmente frágil. Mas agora vem a comparação que coloca tudo isso em perspectiva. Segundo o próprio Pentágono, os primeiros 6 dias da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que começou em 28 de fevereiro de 2026, custariam 11,3 bilhões de dólares. O orçamento de defesa brasileiro para o ano inteiro de 2026 é de aproximadamente 26 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos gastaram em menos de uma semana de guerra quase metade do que o Brasil gasta com defesa em um ano inteiro. E olhando para o orçamento total, os Estados Unidos aprovaram 901 bilhões de dólares para a defesa em 2026. O Brasil representa cerca de 3% disso. Não é uma comparação entre dois exércitos parecidos, é uma comparação entre países que operam em galáxias militares completamente diferentes. Número 2. Isso já aconteceu antes, e o Brasil sabe disso. Para entender o cenário atual em toda a sua profundidade, é preciso saber que essa não é a primeira vez que os Estados Unidos exerceram pressão pesada sobre o Brasil e que essa pressão teve consequências que duraram décadas. Em 1964, documentos desclassificados anos depois mostraram que o governo americano não apenas sabia do golpe que derrubaria João Goulart, ele planejou suporte ativo caso os militares brasileiros precisassem. A chamada Operação Brother Sam posicionou um porta-aviões e navios de guerra americanos na costa brasileira, prontos para intervir se houvesse resistência ao golpe. No fim, a intervenção direta não foi necessária. O governo Goulart caiu sem resistência organizada. Uma gravação da época capturada nas chamadas fitas do governo Johnson mostra Thomas Mann, secretário adjunto de Estado, ao telefone com o presidente Lyndon Johnson, logo após o golpe. Acho que essa é a coisa mais importante que aconteceu no hemisfério em 3 anos. Johnson concordou e disse que esperava que os Estados Unidos recebessem crédito por isso. O período que se seguiu foram 21 anos de ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85. Na lógica da Guerra Fria, a justificativa americana era conter o comunismo. Em 2026, o argumento é o narcotráfico. O instrumento é a designação terrorista, não a movimentação de navios. O contexto geopolítico é completamente diferente. Mas o que esse histórico mostra de forma inequívoca é que a pressão dos Estados Unidos sobre a região nunca foi apenas retórica. E é por isso que analistas e militares brasileiros olham para o presente não como repetição do passado, mas com a consciência de que o passado é um manual de como Washington opera quando decide que seus interesses estão em jogo. Número 1. Até onde isso pode chegar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder com certeza, mas que todo mundo está fazendo agora. A maioria dos especialistas em segurança e relações internacionais não vê, no curto prazo, um cenário provável de intervenção militar direta no Brasil. O custo político, econômico e diplomático de uma ação desse tipo seria devastador para qualquer governo americano. E os Estados Unidos sabem disso. O Brasil não é a Venezuela, não é um estado frágil. É um parceiro comercial de centenas de bilhões de dólares, membro do G20, uma potência regional com peso real nas negociações globais. Mas o cenário que os analistas mais sérios apontam não é o da invasão, é o da pressão acumulada, vinda de várias direções ao mesmo tempo. Sanções financeiras que encarecem fazer negócios com o Brasil, isolamento diplomático que afasta Brasília de parceiros estratégicos,
cooperação militar reforçada com países vizinhos que aumentam a pressão nas fronteiras e vigilância crescente sobre o sistema financeiro brasileiro. No cenário mais extremo ainda tratado com cautela, mas não descartado, os Estados Unidos poderiam usar a classificação terrorista como justificativa para operações pontuais contra alvos específicos em território brasileiro ou em suas fronteiras, invocando o combate ao terrorismo transnacional. E a pressão já está em andamento, não como hipótese, mas como realidade, de março de 2026. O Brasil proibiu a entrada de um assessor sênior do governo Trump depois que ele tentou visitar Bolsonaro na prisão. Os Estados Unidos, antes disso, tinham revogado os vistos do ministro da Saúde brasileiro, de sua esposa e de sua filha de 10 anos. Lula respondeu na mesma moeda. São episódios que, isolados, parecem pequenos. Juntos, formam um padrão de escalada que nenhum observador sério está ignorando. O que os próximos meses vão revelar é se o Brasil consegue manter essa pressão no campo diplomático ou se a lógica de confronto vai continuar subindo de nível até que as ações pacíficas comecem a se estreitar. O que existe hoje não é uma guerra, mas é um cenário de pressão real, crescente e com um precedente histórico. E o Brasil está no centro disso. Comenta aqui embaixo, você acha que a diplomacia resolve? Ou essa escalada vai longe demais? Se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.